Graça e paz, queridos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui para o teu coração. Essa palavra está em Marcos 10, 47, versículo 47. É uma pequena reflexão. Eu queria compartilhar com você. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de ti a capa, levantou-se e deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu volte a ver. Então Jesus lhe disse: vá, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou-lhe a ver, e seguia a Jesus estrada afora. Querido, essa passagem todo mundo conhece. Eu queria aqui deixar 5 coisas que eu aprendo com essa palavra. A primeira coisa que eu aprendo com essa palavra é que nós não devemos nunca deixar de clamar, nunca deixar de pedir, nunca deixar de orar, nunca deixar de interceder e também de adorar. Nunca, independente da situação e da circunstância que nós estamos vivendo, não devemos parar de clamar por Jesus, pelo aquilo que Ele pode fazer em nossa vida, pelo aquilo que Ele pode se manifestar na nossa vida, na nossa casa ou até mesmo na nossa família. Segunda coisa que eu aprendo: não devemos deixar que ninguém venha calar a nossa voz, por mais influente que essas pessoas sejam ou que elas venham ser na nossa vida. Porque se a gente olhar esse texto, pessoas falavam para ele se calar. Pessoas falavam que talvez Jesus não iria olhar para ele, não iria olhar para a condição que ele estava. Talvez Jesus não iria se importar para a condição que ele estava. E Jesus se mostra totalmente ao oposto do que eles pensavam. Porque Jesus sempre tem um pensamento diferente de nós. Jesus sempre tem um pensamento diferenciado daquilo que às vezes a gente acha, ou daquilo que às vezes as pessoas acham, até mesmo da gente. A terceira coisa que eu aprendo com essa passagem: sempre tenha pessoas que vão te deixar, ou que possam te deixar mais perto de Jesus. Esse homem era um cego, ele era um mendigo, a Bíblia fala sobre isso, e ele tinha provavelmente amigos, porque ele não conseguiria ir até Jesus sozinho. E ele teve pessoas que seguraram na mão dele, que ajudaram a levantar. Pessoas que foram lá e falaram: o mestre está te chamando, levanta. Hoje é o dia do teu milagre, hoje é o dia da tua vitória. E ajudaram a ele chegar até o mestre. Levaram ele até Jesus. Ajudaram ele. Talvez aquele homem estava passando fome, passando sede, estava fraco, como muitos de nós hoje estamos. E tendo condições de ajudar algumas pessoas, por que não fazer? E a quarta coisa que eu aprendo com esse texto é que esse homem, ele recebeu o milagre dele, não porque Jesus fez uma oração forte, não porque Jesus impôs as mãos e clamou, né, ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele era o próprio Deus, mas simplesmente porque Jesus fez uma pergunta. E a resposta desse homem determinou o seu milagre. Eu consigo
parar para analisar esse texto quando Jesus faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? E hoje Jesus ele está fazendo essa pergunta para muitas pessoas. Como eu disse, esse homem era um mendigo e provavelmente ele estava com fome, ele estava com sede, ele não tinha talvez uma casa, ele não tinha dinheiro para comprar uma comida. E Jesus faz essa pergunta, Jesus deixa para ele. E ele simplesmente responde com uma resposta inteligente. Ele entende que existem coisas que ele tem que fazer, mas existem coisas que só Deus pode fazer. E na condição que esse homem estava, ele precisava de um milagre. E um milagre somente Jesus. A comida poderia vir depois, a água poderia vir depois, o dinheiro também poderia vir depois. Mas o que ele precisava foi o que ele pediu. E ele poderia pedir qualquer outras coisas, mas estando diante ao Mestre, estando diante de Jesus, ele entendeu que Deus poderia realizar esse milagre. E a resposta que ele dá, como eu sempre digo, os céus não respondem perguntas, os céus respondem respostas. E a resposta dos céus para esse homem, a resposta de Jesus para esse homem, foi entregar aquilo que ele pediu, foi entregar aquilo que ele ansiava, que era voltar a enxergar. E a quinta coisa que eu aprendo com essa passagem é que depois de tudo isso que Jesus ter parado, ter chamado ele, para ele ter vindo até a sua presença, e depois dele ter manifestado o milagre na vida dele, a Bíblia vai dizer que esse homem segue Jesus fielmente. E o que nós hoje temos feito? O que hoje, mediante a Jesus ter feito algo em nossa vida, talvez hoje Jesus está te perguntando, e talvez a sua resposta para Jesus hoje é para poder sarar o teu casamento, é talvez para tirar o seu filho das drogas, talvez é para que realmente um milagre se manifeste na sua vida, talvez uma cura, né? Talvez você esteja com uma enfermidade, talvez você esteja realmente necessitado de um milagre do Senhor. E Jesus hoje ele te pergunta: o que queres que eu te faça? E mediante a Jesus realizar isso na sua vida, qual será o seu posicionamento depois que ele fizer? E se por um acaso ele não fizer, qual será o seu posicionamento? Você se manterá fiel a ele? Você continuará com ele? Você continuará carregando esse nome que foi dado o seu sangue naquela cruz, pela sua vida, pela sua alma, pela sua família? Que essa palavra fique no teu coração e que você não desista de tudo aquilo que Deus ele já falou com você, tudo aquilo que Jesus ele já ministrou no teu coração. Não se esqueça, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele se entregou numa cruz, o seu sangue foi vertido numa cruz, todo o seu sangue, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, tenha uma boa noite, graça e paz.